Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Bom pessoal, anteriormente eu fiz um vídeo aqui sobre um curso que eu fiz, né, pela Fundação Bradesco. Eu estudei esse curso e aí eu compartilhei aqui no YouTube com vocês, por vídeo, o que eu aprendi nesse curso, certo? Regulação da preocupação e ansiedade. E hoje eu resolvi compartilhar com vocês um site que eu mesma criei com base no que eu aprendi em outro curso que eu fiz pela Fundação Bradesco, que chama Curso de Biologia, Alimentação e Saúde. É um curso totalmente interessante para quem gosta dessa área de alimentação, até mesmo para a gente entender sobre um pouco sobre as enzimas da nossa digestão, do nosso corpo, certo? Os aminoácidos, tudo isso tem nesse curso aí. Eu realizei esse curso entre 29/9/2021 e 30/9/2021. Foi rápido, foi super rápido. Mas é um cursinho super interessante, por isso que dá vontade, sabe? De ficar no curso, enfim. Espero que vocês gostem. E é isso. E eu vou deixar o link do site para vocês consultarem depois, se vocês quiserem. Aqui eu vou mostrando o site para vocês e eu vou falando, né, explicando um pouquinho do que eu aprendi. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, porque é bastante conteúdo, mas eu posso também dividir em 2 aulas, tá bom, pessoal? Acho que eu vou fazer isso. Biologia, Alimentação e Saúde. Esse site foi criado por mim, eu fui fazendo um trabalho de informática e aí eu pensei em criar com base no que eu aprendi no curso. Bom, comer de forma saudável é um dos pilares fundamentais da boa saúde. Por isso, é importante que saibamos noções mínimas da composição nutricional dos alimentos. A alimentação é um ponto crucial para a manutenção da saúde e qualidade de vida das pessoas. Primeiro de tudo, nós temos que saber aí tem até o linkzinho aqui, de introdução que eu fiz. O que é um alimento? Vamos lá. O alimento é toda e qualquer substância utilizada pelos seres vivos como fonte de matéria e energia para realizarem suas funções vitais. Existem alimentos naturais e os alimentos industrializados. O que acontece? Os alimentos são compostos por nutrientes. Eu até coloquei aqui. Coloquei um pouco sobre alimentos naturais em Natura. Aí coloquei um podcast também. Mas agora nós vamos falar mais especificamente dos nutrientes. O que são nutrientes? Os nutrientes, eles são componentes orgânicos ou inorgânicos dos alimentos. Qual é a função dos nutrientes? Eles têm funções específicas e essas funções são fundamentais para o bom funcionamento do organismo e manutenção da saúde. Aí aqui eu falo sobre os alimentos in natura. Alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou de animais, como folhas e frutos ou ovos e leite, sem sofrer qualquer alteração após deixar a natureza. Aí eu falo aqui sobre os alimentos industrializados no site e o podcast. Vamos voltar para a tela inicial. Bom, nutrientes. Os nutrientes podem ser classificados em macronutrientes e micronutrientes. Macronutrientes são o quê? São nutrientes que o nosso corpo precisa em grandes quantidades. Então, macro vem de grande, grandeza. Nosso corpo precisa de macronutrientes em grande quantidade. Existem 3 tipos diferentes de macronutrientes. Tem os carboidratos, as proteínas e os lipídios.
O que que a gente pode entender como micronutrientes agora? Micro é menor, é pequeno, pequenininho, micro mesmo, microscópio. Então, micronutrientes são nutrientes que o corpo necessita em pequenas, bem pequenininhas quantidades. São substâncias orgânicas que participam de muitas transformações do metabolismo celular. São representados pelas vitaminas e minerais, certo? Agora, o que a gente vai ver? A gente vai ver os macronutrientes e os micronutrientes, só que de uma forma mais específica. Por exemplo, a gente vai entender o que é carboidrato, lipídio, proteína e depois as vitaminas e os minerais. Então, vamos começar pelos carboidratos. Carboidratos são nutrientes energéticos. Por quê? Porque eles fornecem energia para as células. Então, os nutrientes que fornecem energia para as células são nutrientes energéticos. São substâncias formadas pelos elementos carbono, hidrogênio e oxigênio. Podem ser classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, de acordo com o número de carbonos presentes em sua estrutura química. Agora, a gente vai ver um pouquinho... peraí. Que eu dividi bem dividido esse site mesmo, ó. Macronutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios. Então, nós vamos entrar nos carboidratos, ó. Até deixar essa imagem aqui para vocês. Bom, os monossacarídeos apresentam de 3 a 7 átomos de carbono. Os monossacarídeos mais comuns são a glicose, a galactose e a frutose. Podemos encontrar a frutose nas frutas, por exemplo, a galactose no leite, pão e até na melancia. A glicose no mel, por exemplo. Disacarídeos são o quê? Eles apresentam 2 moléculas de monossacarídeos. Lembrando que monossacarídeos e disacarídeos estão dentro dos carboidratos, tá? Então, disacarídeos, eles apresentam 2 moléculas de monossacarídeos. Os disacarídeos mais comuns são lactose, maltose e sacarose. A lactose é constituída pelos monômeros de glicose e galactose. Tá, mas pera. O que é um monômero? Monômero é nada mais, nada menos que uma molécula, uma pequena molécula composta por um único mero, que pode se ligar a outros monômeros formando moléculas maiores denominadas polímeros. Então, continuando. A lactose é constituída por monômeros de glicose e galactose. A sacarose é composta pelos monômeros de glicose e frutose. Podemos encontrar a lactose no leite, a sacarose no açúcar, são só exemplos, tá? Enfim, aí vamos ver os polissacarídeos. Vimos monossacarídeo, disacarídeos e vamos ver agora polissacarídeos. Os polissacarídeos resultam da união de muitos monossacarídeos. São cadeias de monossacarídeos. O amido, que pode ser encontrado na batata, mandioca, etc., e a celulose, que pode ser encontrado no alface, por exemplo, são exemplos de polissacarídeos. Certo, pessoal? E aqui no meu sitezinho que eu fiz, eu deixei um vídeo para vocês verem. Vocês podem acessar o site depois, vou deixar o link. Se bem que tem até aqui em cima, né, o link. Mas, enfim, para compreender um pouco melhor o efeito do monossacarídeo mais comum, que é a glicose no sangue. Vamos voltar para o início. Macronutrientes. Agora, pessoal, é muito importante porque a gente vai ver as proteínas. Olha que imagem bonita. O que são as proteínas? São, na verdade, elas estão, né, inseridas nos macronutrientes. O que é macronutrientes, pessoal? São aqueles alimentos que a gente precisa ingerir em grandes quantidades, né?
são nutrientes que nós precisamos em grandes quantidades no nosso corpo. Pessoal, nesse vídeo aqui, eu vou deixar como aula 1, tá? Porque eu vou falar sobre as proteínas, os lipídios e, por fim, eu vou deixar a aula 2 para falar sobre vitaminas e minerais, para não ficar tão extenso o vídeo. Então, vamos lá. As proteínas que ingerimos fornecem grande parte dos aminoácidos de que nosso corpo precisa. Todos os tipos de carnes, ovos, leite, grãos, castanhas e alguns vegetais e leguminosas são exemplos de fontes de proteínas e constituem uma parte muito importante da nossa alimentação. Isso acontece porque nossas células usam esses nutrientes orgânicos para fabricar suas próprias proteínas. Por serem os principais constituintes estruturais das células, as proteínas são consideradas nutrientes estruturais. Além disso, elas são reguladoras de processos químicos. O que é aminoácido? A gente ouve tanto falar em aminoácido, né? Mas quando pergunta pra gente, a gente não sabe. Então, vou te explicar. Aminoácido é uma molécula que está presente nas proteínas de origem vegetal e animal, composta por carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Vocês querem saber mais sobre os aminoácidos? Então vamos lá. Nós temos aqui o grupo, esse daqui na verdade é um aminoácido completo, tá? É uma molécula de aminoácido. O que acontece? Essa parte verdinha aqui, ó, tem HNH, é o grupo amina. O que tem esse grupo amina? Ele é composto por um par de hidrogênio e um átomo de hidrogênio, como a gente pode ver, ó, um átomo de nitrogênio, o N, e dois, né, um par de hidrogênio. Nós temos o grupo ácido carboxílico, certo? Que é esse vermelho aqui. E nós temos o grupo R. O grupo R é o grupo radical R, tá? Então, voltando aqui... isso aí. Voltando aqui nas proteínas. Proteínas são, resumindo, né? Nutrientes estruturais, podem ser de origem vegetal ou animal, e são compostas por moléculas de aminoácidos. Afinal, os aminoácidos, eles se ligam uns com os outros, como a gente pode ver na imagem da molécula do aminoácido, por meio de uma ligação peptídica. Essas ligações ocorrem quando o grupo ácido carboxílico de uma molécula reage com o grupo amina de outra molécula, liberando assim uma molécula de água. Todos os aminoácidos obtidos pela alimentação são chamados de aminoácidos essenciais. Cada reação que ocorre em nossas células é viabilizada pela atividade de um tipo de proteína. Agora voltei ao início do site e agora, por fim, neste final dessa primeira aula, né, vamos dizer assim, como eu fiz a divisão e falei para vocês, vamos ver o último macronutriente, que é o lipídio. Esse dá polêmica, né, gente? Porque lipídio, a gente já pensa gordura, né? Os lipídios são macronutrientes, certo? A gente já sabe. Formados por ácidos graxos e glicerol e contam com estruturas moleculares variadas. Eles têm função energética, como os carboidratos, mas também são nutrientes estruturais, como as proteínas. Os lipídios podem ser classificados em substâncias insaturadas, que agora que vem a polêmica, né? As substâncias insaturadas são as gorduras boas. Lipídios insaturados, como o abacate, o salmão, a noz e o azeite de oliva, como a gente até tem nessa imagem aqui. E nós temos substâncias. Os lipídios podem ser classificados em substâncias insaturadas, que eu acabei de falar, e em substâncias não saturadas e substâncias saturadas.
As substâncias saturadas são gorduras saturadas, gorduras ruins, como temos nessa imagem à direita aí, né? Como carnes gordurosas, queijo, sorvete, batata frita, esse pastel aí que tem na imagem, chocolate, enfim. Por serem nutrientes altamente energéticos, o consumo de lipídios deve ser moderado, especialmente das gorduras saturadas, pois são associadas com a elevação dos níveis de colesterol e triglicéridos. A gordura trans é um tipo de gordura de origem vegetal que passou pelo processo de hidrogenação. O consumo excessivo dessa gordura está associado a um risco aumentado do desenvolvimento de doenças cardiovasculares. A gordura trans não é recomendada em nenhuma quantidade para o nosso organismo. As gorduras trans existem naturalmente em produtos de origem animal, como carnes, leites, mas essa quantidade é muito pequena, chega a ser desprezível. Ela aumenta o colesterol ruim e reduz o colesterol bom. Contudo, os lipídios são muito importantes. Eles atuam na produção térmica e física do nosso corpo. São responsáveis pelo transporte de várias vitaminas em nosso organismo. Compõem a membrana celular e atuam na produção de hormônios esteroides. E a nossa aula 1, né? Fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, dar o like e corre para ver a segunda e última aulinha, que vai ser sobre os micronutrientes, as vitaminas e os minerais.